Olá pessoal, professor Andrezão com vocês. Vamos a mais uma aula para a tua prova Banca Vunesp. Lembrando sempre que quem quiser adquirir o nosso curso de língua portuguesa, teoria mais questões, basta acessar o nosso site andrezano.com.br ou ainda na descrição abaixo está ali o link direto para o nosso curso. Vem comigo, vamos à questão, analisa! Agora anota pessoal, questão muito atual da Vunesp. TJ São Paulo 2021, TJ Militar, né? 2021. Questão de concordância. Analisa comigo. Deixa eu ver se eu posso aparecer aqui sem atrapalhar. Sim. Assinale a alternativa que contém a frase redigida segundo a norma padrão de concordância. Houveram mais de um fator responsável pelo sucesso de Israel na criação de um centro tecnológico de excelência. Tratam-se de vários fatores combinados que respondem pela transformação de um deserto em Israel num centro de inovação. Os Estados Unidos, graças ao Vale do Silício, caracteriza-se como o maior produtor de inovação do planeta. Afirma-se que 15% das patentes produzidas nos Estados Unidos está no Vale do Silício e convocam-se todos os israelenses, homens ou mulheres, que devem prestar serviço militar aos 18 anos. Muito bem, pessoal, a questão é só um pano de fundo para que possamos desenvolver a matéria. Na letra A, nós temos houveram mais de um fator responsável. Cai muito em relação ao Vunesp o verbo haver. O que eu tenho de saber, professor, em relação ao verbo haver? Sempre que o verbo haver indicar para nós tempo transcorrido, ou ainda, sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, ou ainda ocorrer, ou acontecer, significa que este verbo haver é impessoal. E aí vocês dirão, professor, e daí? Não, ser impessoal significa não ter sujeito. Ele não tem sujeito. E agora, pessoal, que vem a lógica máxima. Se ele não tem sujeito, ele fica, o verbo haver fica no singular. Com certeza, na prova de vocês, o verbo haver estará presente, tá? Fica no singular. Então, a primeira, houveram mais de um fator responsável, a gente pode trocar por existir, tá? Então, aqui, o verbo, deixa eu apagar aqui, vai ficar no singular, houve, errada a primeira. Depois, tratam-se de vários fatores combinados. Pessoal, quando aparecer esse se, eu faço a pergunta para localizar o sujeito. Que é que se mais verbo? Eu faço a pergunta. A resposta para esta pergunta é sujeito, desde que não haja preposição. Por quê? Porque, pessoal, muito simples, o sujeito jamais estará ligado a uma preposição. Então, quando a gente coloca assim, vendeu-se ou venderam-se, vendeu-se ou venderam-se os carros. E aí eu comparo, pessoal, com a frase de baixo. Precisa-se ou precisam-se de livros, ok? Vunesp são essas frases tradicionais que caem, e é sempre assim, pessoal. Primeira, vendeu-se ou venderam-se os carros? Pergunta, que é que se vendeu? Resposta, os carros. Os carros é sujeito, uma vez que não há uma preposição no início. E mais do que isso, eu posso transformar esta frase numa voz passiva. Os carros foram vendidos. Portanto, se é sujeito, tem concordância, pessoal.
venderam-se os carros foram vendidos. Na de baixo, precisa-se ou precisam-se de livros. Se eu perguntar o que é que se precisa, a resposta é de livros. Então aqui, ó, existe uma preposição na resposta. Não é sujeito, isso aqui é só um objeto indireto. Portanto, pessoal, precisa-se. Certa vez, eles colocaram assim, ó, cuidado. Precisa ou precisam-se relógios. Olha a sacanagem desta aqui, ó. Precisa ou precisam-se relógios. Nota, pessoal, que na anterior, precisa-se de livros é de necessidade. Na de baixo, se eu perguntar que é que se precisa, a resposta é relógios, mas aí é de dar precisão, não é de necessitar. Então, aqui é sujeito. Portanto, precisam-se. Claro, se eu colocasse um de ali, eu mudaria a semântica da frase e a concordância. Ficaria precisa-se de relógios. Tá bem? Então, vamos voltar à letra B. A letra B está assim. Tratam-se de vários fatores combinados. O que é que se trata? De vários fatores combinados. Por razão da preposição de, tá vendo aqui a preposição de, pessoal? Não pode ser sujeito. Isso é só o objeto indireto do verbo. Então, trata-se. Errada a letra B. Por enquanto, nem letra A, nem letra B. Canadá. Os Estados Unidos, graças ao Vale do Silício, caracteriza-se... Olha só, pessoal. Os Estados Unidos. Isso aqui, existe uma regrinha, que é a regrinha dos nomes próprios no plural. Eu até brinco, embora a gramática dê esse título, nomes próprios no plural, é a regra dos Estados Unidos, porque o nome próprio no plural que aparece em prova de concurso é Estados Unidos. E qual é então a regra dos Estados Unidos? Com artigo, verbo no plural. Sem artigo, verbo no singular. Professor, como assim, não entendi. Olha só. Os Estados Unidos caracterizam-se, e aí deixa eu ver o que veio lá na questão, como o maior produtor, tá, não preciso o resto, pontinhos, e abaixo eu coloco simplesmente assim, ó, Estados, sem artigo, Unidos, Estados Unidos, caracterizam-se, pontinhos. A primeira, pessoal, eu tenho o os. Então, os Estados Unidos, observa só aqui, ó, caracterizam-se, porque com o artigo, verbo no plural. Na de baixo eu não tenho artigo, portanto, Estados Unidos, já que não há artigo, pessoal, caracteriza-se. Esta é a regrinha que vocês têm de aprender, ok? Então, vamos à questão. Observa. Claro, isso aí é uma regra geral, mas é assim que encara, pessoal. VUNESP, pode uma ou outra banca não encarar assim. VUNESP é assim. Então, se eu tenho aqui, ó, os, tá ali, pessoal, é os Estados Unidos, como nós vimos antes ali, caracterizam-se. Dinamarca. Afirma-se que 15% das patentes produzidas nos Estados Unidos está ou estão no Vale do Silício. É assim, isso aqui é a concordância com percentuais, tá? Então, como que funciona percentuais? Tem que cuidar, porque aqui, ó, quando a gente pega uma gramática,
a concordância com percentuais é opcional. Não é bem assim. Não é bem assim. Opcional. Eu vou explicar por quê. Pessoal, por exemplo, letra A. 30% da turma, 30% da turma quer ou querem um novo professor. Aqui é opcional, poderá concordar com 30% e 30% o pessoal querem, ou poderá concordar com a turma e a turma pessoal quer um novo professor. Ok, letra A opcional. Letra B, olha só, 1% dos alunos quer ou querem um novo professor. Poderá concordar com pessoal, 1% quer, ou com alunos querem um novo professor. Então, até aí está tudo opcional. Agora, olha só, Canadá e Dinamarca. Canadá, 30% dos alunos quer ou ainda querem um novo professor, e a Dinamarca, 1% da turma, 1% da turma quer ou ainda querem um novo professor. Não há como ser opcional nas duas últimas. Por quê? Canadá ou concorda com 30% e 30% querem, ou concorda com alunos, concordância atrativa, né? Que querem também. Então aqui ó, só pode ser querem. E a de baixo, 1% da turma, ó, 1% quer, ou a turma quer. Então só pode ser quer. Então é opcional quando for possível. Quando for possível. Na questão, na Dinamarca, não é possível. Não é possível. Ou concordamos com 15%, pessoal, tá vendo ali, ó? 15%, aí vai ficar o quê? Estão, ou das patentes, né? Concordamos com patentes, pessoal, e as patentes também estão. Então, aqui deveria ser obrigatoriamente estão. Então, isso é para enganar o aluno que só decora, com percentuais é opcional. Ali não. Depois, Equador, convocam-se todos os israelenses. Ó, quem é que se convoca? Todos os israelenses. É sujeito. Portanto, convocam-se. Ou seja, todos os israelenses são convocados. Já pode marcar Equador, homens ou mulheres, que devem prestar, ó, todos os israelenses, aqui o pronome relativo, os quais devem prestar serviço militar aos 18 anos. Equador. Então, nota que o nosso objetivo é justamente esse, desenvolver muito conteúdo por meio de questões. Muito bem, então finalizamos aqui mais uma aula para o teu concurso Banca VUNESP.